E agora eu gostaria de apresentar, em nome de toda a equipe, e agradecer também a nossa palestrante convidada, a psicóloga Cibele Freitas. Bom, além de psicóloga, ela também é palestrante, consultora do SEBRAE, ex-presidente da FAJ Goiás, Federação das Associações de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás, e entusiasta do movimento de protagonista feminino. Bom, eu passo a palavra agora para a Viviane Cipriano, que vai fazer alguns esclarecimentos com relação à participação e à emissão de certificado. E eu finalizo minha fala desejando um bom evento para todos. Com você, Vivi. Obrigada, Mari. Boa noite a todos e a todas. Como a Mari já falou, eu me chamo Viviane, também faço parte da equipe da Secretaria de Graduação da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG, e também é com grande alegria que eu também faço parte do projeto de extensão, né, Mulheres da Engenharia. Eu estou muito feliz por poder participar desse momento de aprendizado com vocês, e queria apenas dizer, para a gente se organizar um pouco melhor, que durante a fala da Cibele, vocês podem ir colocando as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem no chat, né? Que eu vou estar selecionando elas, e aí, logo após a fala da Cibele, eu vou repassar, a gente vai ter esse momento de responder as dúvidas, e ao final da palestra, então, eu vou disponibilizar na tela um QR Code para vocês poderem acessar pelo celular, né, o certificado, e também vou colocar no nosso chat um link para quem, né, não quiser, não puder acessar pelo chat. Desejo a todos, né, uma boa palestra, que seja um momento de muito aprendizado para todos nós. Obrigada. Sou eu agora? Por favor. Boa noite a todos, todos e todas, né? Fiquei feliz em ver que nós temos homens também, né? Engenheiros participando. Acredito sim que sejam engenheiros. Quero agradecer demais à professora Cacilda e a todos os membros aí desse projeto de extensão do Mulheres nas Engenharias pela oportunidade de estar aqui. Falo em nome do SEBRAE, né? Da nossa gratidão em poder compartilhar conhecimento com vocês. E dizer que, embora eu tenha sido convidada para ser palestrante, que eu gostaria de propor muito mais um bate-papo, tá? Fiquem à vontade. Como eu vou estar projetando a tela, eu não tenho acesso ao chat aqui, mas se quiserem interromper, eu sou muito tranquila com relação a isso, tá bom? Para mim é muito sinérgico, tá? Eu coloquei das minhas formações e eu tenho cada vez mais me envolvido com projetos de incentivo ao protagonismo feminino, né? Então, é muito sinérgico estar aqui. Eu falava há pouco com a Mariana, logo no comecinho aqui com as meninas, que ainda bem que nem todo mundo gosta das mesmas coisas, né? Ainda bem que vocês estão aí na engenharia, nas exatas, porque se dependesse do meu padrão mental para fazer um cálculo, eu falo que eu mal lembro da fórmula da velocidade média. Que bom que vocês estão aí nos representando e pelo nível do engajamento nos representando muito bem. Então, vou começar fazendo a projeção. Se tiver alguma falha, alguma coisa, vocês vão me falando, porque eu acabo não tendo muito retorno aqui por causa do chat, tá? Então, vamos lá. Esse é um assunto que eu adoro falar, né? Eu sou empreendedora nata, acho que isso vem de mim. Eu tenho muitas características que um empreendedor tem. Descobri isso na jornada, porque vim de uma família que falava que... eu cresci ouvindo meu avô falar que a família, os Bretas, nós não nascemos para ser empresário, nós nascemos para ser funcionários. E aquilo não fazia tanto sentido para mim. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu sou a caçula de 3 filhas, e aí a gente queria, eu lembro, muitos de vocês não vão lembrar, mas alguns sim, na minha época, na minha adolescência, tinha o Carna Goiânia. Então, muito do meu impulso para empreender foi para comprar os abadás do Carna Goiânia. Eu lembro que era R$150,
e nós pagávamos em 10 parcelas de R$ 15. A gente ia ali na Avenida D, pegava um carnê, que era manual, no dia do pagamento a gente ia lá, dava o dinheiro, eles faziam um carimbo, né? Então, isso tem só um pouquinho de tempo. Então, esse foi o meu estímulo para empreender, mas eu acredito mesmo que a gente já nasce com algumas características, mas outras a gente pode, sim, ir desenvolvendo e moldando ao longo da nossa jornada, né? E aí, a Mariana já me apresentou, né, previamente, eu sou psicóloga clínica e condutora de grupos, faço alguns grupos terapêuticos para mulheres também, tá? Palestrante é algo que eu tenho investido e a pandemia me deu um empurrão para esse processo, ao mesmo tempo que se tornou uma ameaça para algumas coisas. Eu sempre gostei muito de palestrar, sempre gostei muito de falar. Na época que eu fui presidente da associação, que era associação, hoje virou federação, eu sempre, assim, estava fazendo apresentações e explanações, e aí, mas era uma coisa que sempre fez muito sentido, e a pandemia me trouxe isso, assim. Esse é um espaço de fala que eu quero ocupar, então eu vou ocupá-lo. Comecei uma pós-graduação, fiz um curso online para palestrantes, e tenho me deliciado aí nesse universo. Sou empreendedora também, né? Porque além do consultório, que é uma empresa, né? Se não gerar lucro, não faz sentido para existir. E se também não resolver o problema dos meus pacientes, também não tem sentido de existir. Então, sou empreendedora e consultora do Sebrae desde 2014 nas áreas de empreendedorismo e recursos humanos. E é importante dizer, assim, por que eu atuo muito nessa área de empreendedorismo? Eu acredito de verdade no empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social muito potente, assim como a educação, a cultura, o esporte. Eu acredito que eu já tive a oportunidade de morar fora 2 vezes, em 2004, de 2004 para 2005 eu morei em Londres, e de 2015 para 2017 eu morei nos Estados Unidos. E é nítido, assim, quando você começa a fazer questionamentos da diferença, óbvio que além de várias questões culturais, mas fica muito nítido que um país que não desenvolve competências empreendedoras, e eu não estou falando na fase adulta, na fase de infância, né? Que não desenvolve competências, que não desenvolve habilidades, e que não favorece a atividade empreendedora, uma vez que são das empresas, né? Dos novos negócios, dos negócios de forma geral, que vem a geração de renda e oportunidades de trabalho. Um país que não incentiva esse tipo de atividade, ele é um país fadado ao fracasso, né? Quando a gente fica muito nas mãos das entidades públicas, dos órgãos públicos, a gente deixa de alimentar esse campo fértil que é o meio empreendedor. E aí a gente, falando de empreendedorismo, né? Eu falo que empreender é um ato de coragem, mas empreender no Brasil é um ato de heroísmo, né? Um ato heróico. E agora, mais do que nunca, a pandemia nos trouxe de frente para algumas realidades, né? Uma delas, a questão da tecnologia. Eu diria que até 5, 6 meses atrás, né, algumas empresas, e aí a gente que está muito vinculado ao Sebrae, e a gente fala muito da realidade de micro, pequenas e médias empresas, que é o público, principalmente, que o Sebrae atua, mas muitas empresas não tinham ainda feito uma adesão, uma imersão na tecnologia. E o mundo hoje, ele não aceita mais isso, né? O cliente já ele não suporta mais isso. E a gente viu que as empresas que não tinham feito a aderência à tecnologia, né, a soluções inovadoras, que elas ficaram muito para trás. A gente estava acompanhando alguns grupos, o delas, ele tinha sido desenhado totalmente para uma presença, para atividade presencial. E tanto que na semana que estourou, no dia 12 de março, eu estive em Vianópolis, abrindo uma turma do delas, e no dia 13 eu fui para Piracanjuba, para dar continuidade ao projeto que a gente tinha iniciado lá em janeiro.
E aí, com 15 dias de pandemia, tinha gente falando, mas é porque eu tô falindo, eu já quebrei, né? É pandemia. Olha, você vai me perdoar, uma pessoa que com 15 dias não consegue sustentar, ela não estava planejada, ela não estava estruturada, mas aí na hora que você ia ver a pessoa não tinha uma página no Instagram, não tinha um Facebook, não fazia divulgação online. Então, assim, quando a gente fala o futuro não é mais como era antigamente, e não mesmo, a gente traz aí um paralelo das formas como a gente divulgava negócios, serviços e bens, né? Até pouco tempo atrás, nos classificados, o jornal de papel mesmo, e hoje a maior plataforma de vendas do país é a OLX, né? Hoje, se você quiser, até eu já vi esses dias, até campo de trocas tem. E eu acho isso incrível, porque sem vínculo empregatício, sem uma estrutura robusta, é claro que a OLX tem funcionários, porque uma empresa, uma startup, por mais enxuta que ela seja, ela não vai viver com uma pessoa só com seu fundador. À medida em que ela cresce, que crescem as demandas, eu tenho que ter uma equipe, e essa talvez seja uma grande diferença da inovação com a automação, porque a inovação ela gera possibilidade de trabalho, né? E aí, se a gente pensa, por exemplo, que a maior frota de táxi do mundo, né, não tem nenhum contrato com os taxistas, mal sabe realmente quem são esses taxistas, embora cada vez mais, por todos os problemas que já enfrentou, esteja tentando ter um funil de perfil mais adequado para o seu negócio, é a Uber. Há pouco tempo atrás, quando até 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu tive uma produtora de eventos e nós fazíamos um projeto conhecido, eu era sócia de um projeto conhecido aqui no Brasil, que é o Comida de Boteco. E no Comida de Boteco, até para incentivar uma direção consciente, nós fazíamos parceria, eu lembro que em 2013 ou 2014, não sei, eu fiz uma parceria com uma companhia de táxis aqui em Goiânia. E era muito complicado acessar essas pessoas, porque eles eram, assim, líderes de mercado, né? Eles tinham predominância, então a gente via muitas vezes taxistas que eram arrogantes, não estou falando que eram todos eles, mas taxistas arrogantes, o preço era absurdo, e de repente, com um clique, literalmente, né? Porque é um clique na tela, o mundo mudou, né? É claro que não foi um clique, foi um processo. E tanto, eu não sei se vocês lembram lá atrás, 99 Táxi, Easy Táxi, começaram das dores que esses serviços traziam para a gente, né? Traziam para o mercado. Então, hoje a gente precisa acompanhar, né? Porque o mundo está muito diferente. E aí, dentro dessa nossa intenção e necessidade de sempre trazer nomes, rotular o universo em que a gente está inserido, o momento, o espaço em que nós estamos inseridos, a gente traz à tona essa nomenclatura que o exército americano trouxe do pós-guerra, que é o VUCA, né? E que se encaixa muito bem em tudo que a gente está vivendo hoje. Dentro desse mundo VUCA, é um termo em inglês, em que a letra V ela traz o conceito de vulnerabilidade, né? Nós estamos, acho que, não sei se nós estamos muito vulneráveis, ou agora ficou evidência, ficou a nossa vulnerabilidade ficou em evidência, né? As pessoas falam, nossa, mas eu estou preocupado porque eu não estou tendo controle de nada. E aí, assim, a pergunta é que dia que nós tivemos? Talvez nós não tivéssemos sido expostos até então a um processo de mudança coletivo desse tamanho que nós estamos experimentando. Mas se eu perguntar para todo mundo aqui, enquanto a gente estava conversando aqui no início, eu estava fazendo a minha agenda de amanhã, fazendo algumas anotações de coisas que são importantes. Se eu perguntar para vocês o que vocês vão fazer amanhã, acho que todo mundo tem uma noção, porque já tem um dia, né, basicamente desenhado. Mas certeza, a gente não sabe nem o que vai acontecer hoje às 20 horas. Então, eu acredito que dentro dessa exposição extrema à vulnerabilidade que nós vivemos, e ela é real, agora não adianta a gente esconder isso, eu acho que o que fica muito evidente, um grande legado da pandemia, é que nós precisamos cada vez mais trabalhar com planejamento, né? E isso eu acho que muito bem, até pelo padrão mental, pelo modus operandi que a mente de um engenheiro trabalha, né? Assim, cognitivamente falando, vocês trabalham com estruturas exatas
o tempo inteiro. Isso é um desafio para mim. Eu brinco o tempo inteiro, às vezes brinco nas minhas redes sociais, falo, eu tô na tentativa de 9.032, de número 9.032 para estruturar a minha rotina, né? Porque eu comecei o ano, a minha filha estudando integral, eu com a minha filha está com 4 anos, eu com uma menina que me auxiliava 2 vezes por semana, agora eu tô minha filha integralmente em casa, uma mulher que vai todos os dias da semana para mim, e ainda assim eu tenho meus desafios, porque ela não pode ficar todo dia até mais tarde, porque tem a questão do corona, então às vezes eu tenho que bancar um Uber para ela ir para casa, enfim. Então todo dia, assim, eu sou uma pessoa com desafios grandes de rotina, agora muito mais porque eu não consigo planejar a semana. Então é assim, amanhã eu estou me propondo a isso. Mas o planejamento, ele é um legado que fica, assim, muito grande. Em termos micros, em termos micro e macro, né? Evidenciou problemas que já são estruturais no Brasil, como a nossa saúde pública, né? O nosso grande medo e o que fez o Brasil, e a nossa sorte foi ter vindo depois de países que foram drasticamente atingidos, como a Itália e a China, mas se a gente tivesse sido atingido primeiro, o estrago teria sido muito maior, porque a gente não tem, e não é que não tem agora na pandemia, a gente nunca teve uma estrutura de saúde nem pública, nem privada, né? O coronavírus deixou marcas profundas lá em casa, eu perdi meu pai no dia 1º de julho, por causa do Covid, eu tive, meu pai, minha irmã teve, a minha filha teve, meu marido teve, então, assim, eu fiquei quase uma madrugada, no início de junho, que nem estava o pico ainda da pandemia, eu fiquei uma madrugada tentando encontrar um leito de UTI para o meu pai, com plano de saúde, com condições de pagar uma estrutura, e não tinha. Então, não é porque é do SUS, é porque nenhum lugar tem. Então, e aí eu tenho muito aqui no consultório, casais, né, pacientes que falam, eu estou separando por causa da pandemia. Me perdoa, a pandemia ela evidenciou uma fragilidade no seu relacionamento. Você não terminou um casamento por conta de uma pandemia, a não ser que tenha acontecido algo muito drástico, né? Talvez a necessidade do contato direto, do convívio intenso, tenha comprovado para você que aquela relação não tem estrutura suficiente para passar por desafios, né? Então, é importante a gente começar. E aí as pessoas me perguntavam muito, assim, claro, doeu, né? Doeu muito perder meu pai, ele já vinha de um processo delicado também, desde 2018, mas eu falo que quando a gente faz as reservas emocionais, as reservas financeiras, as reservas até espirituais, a gente sofre o impacto, mas a gente não enlouquece, muitas vezes não entra em desespero, né? Existe um luto, ele está sendo vivido, eu já tive que cancelar a agenda aqui, porque foi um dia que eu não estava, alguns dias que eu não estava muito bem, mas são anos de terapia, né? São anos de possibilidade de autoconhecimento, de retiros espirituais, retiros de mulheres, retiros de autoconhecimento, e isso nos ajuda a passar por esses processos. É a mesma coisa de uma empresa que não tem estrutura financeira, que não faz um planejamento financeiro, que não tem um fluxo de caixa, uma reserva de emergência. Qualquer um restaurante que vende no almoço para pagar a conta da janta, qualquer dia que o almoço for ruim, a janta vai ser péssima. E não é uma pandemia que acabou com a vida do cara, é o cara que estava acabando com a vida dele há muito tempo, né? Ou a mulher que já estava acabando com o seu negócio há muito tempo. Então, a gente tem trabalhado muito isso, e desenvolvemos um projeto também, assim como o mundo inteiro, o Sebrae também se viu numa situação assim de perna quebrada mesmo, e de se reinventar, e de passar a madrugada e se redesenhando, se redescobrindo, e nós desenvolvemos um projeto com as mulheres, né, do Delas, chamado Travessia, onde a gente deu algumas webinários para as meninas, assim, e consultoria gratuita ali, pegando na mão mesmo para atravessar junto, não era nem na frente, nem atrás, era assim, junto com elas, né? Ele é o uncertainty, né? A incerteza. A gente vive uma incerteza. Agora, quando você topa uma atividade empreendedora, ou quando você se envolve com uma atividade
com um trabalho ou com um negócio em específico, né? Uma certeza que você tem que ter é a paixão por aquilo ali. Porque quando você decide se casar com alguma profissão, com alguma empresa, com algum projeto, a incerteza, ela existe no sentido de eu não posso controlar todas as variáveis que estão nesse processo, mas eu preciso ter certeza da minha paixão por aquilo ali. Porque é o amor, por exemplo, que eu sinto pelo meu marido, é o amor que eu sinto pela minha filha, que vai fazer com que todos nós passemos, e eu já tive os meus desafios, já fiquei 2 meses separada e voltei, o amor que eu sinto por eles é o que me faz ter a certeza de que aquele espaço é meu, né, de que vale a pena lutar. Então, existem as incertezas que muitas vezes são dos processos externos, eu tenho que me validar, porque pode ser que algum dia eu tenha meus questionamentos, mas eu tenho que ter certeza da paixão daquela escolha que eu fiz, né? O C, ele vem da complexidade, né? E é complexo, são muitas variáveis, não depende só de mim, ficar na mão das pessoas e depender de tantos fatores externos, né? É realmente complexo, mas eu preciso, agora mais do que nunca, se tem uma competência que a gente está precisando desenvolver, é a competência da resiliência, né? E o A, da ambiguidade. O mundo que a gente está vivendo está experimentando situações de ambiguidade muito grandes. Meu marido é professor de educação física, ele dá aula para criança, a especialidade dele é criança, e muito voltado para a área do futebol. Mas ele, né, até pela formação, tem muitos amigos que são personal e trabalham, e o grande algoz do personal sempre foram as academias, que cobravam taxas muito altas, né, para os alunos malharem, para aquele profissional trabalhar lá. E o que está acontecendo agora? O personal, ele foi um profissional que, assim, durante talvez 1 ou 2 meses, ele foi praticamente extinto. E aí começou o movimento das pessoas que já tinham hábito e que queriam se exercitar, né? Se a gente analisa os dados, assim, desses países que já passaram, já estão numa fase mais avançada da pandemia, existem alguns dados que são muito discrepantes, assim. Quais são os mercados que tendem a crescer muito? Mercados de saúde, tanto física quanto mental. E aí eu estou muito feliz, e realmente eu experimentei isso. O consultório eu tive no começo da pandemia 60% de queda, e hoje eu estou com a agenda quase 100% cheia, e assim, eu não consigo encher toda a agenda, porque eu tenho os meus compromissos com o Sebrae também, e por questão de rotina, mas a procura está cada vez maior. Então, tudo que se refere à inteligência, a saúde física e mental tende a crescer. O mercado de alimentação saudável também, porque o grande convite da pandemia é para que a gente cuide bem das nossas moradas, né? Da nossa casa. As pessoas, o mercado da construção civil para pequenas reformas, eu imagino que vocês estejam vivenciando isso, até em floricultura. Eu vou muito ali na Matsu Flora, que é no final da T63, não sei se vocês conhecem. Esses dias eu estava conversando com um gerente lá e ele falou assim: nós estamos rachando de vender. Porque quando as pessoas ficaram muito para casa, elas se voltaram para detalhes, né? Que no dia a dia, muitas vezes, você não cuida de plantas. Então, as pessoas se voltaram para alguns detalhes. Então, todas as nossas moradas, né? A nossa mente, né? O nosso corpo, que habita a nossa alma, né? Que nos permite essa jornada, e a nossa casa, de uma forma geral. Tem uma amiga minha no interior de Minas, que o pai dela tem uma loja de acabamentos, acabamentos de alto padrão, e ela trabalha com o pai dela, ela falou assim: velho, nós nunca vendemos tanto, assim, estamos bombando. E agora, a gente, por exemplo, nesse mercado do personal trainer, a gente vê o movimento contrário, as academias implorando para eles voltarem, porque o aluno percebeu que fazer aula ao ar livre é muito mais agradável, muito mais gostoso. Quem nunca gostou de se exercitar, porque eu tenho muitos pacientes aqui com compulsão alimentar, tá, que falam: nossa, eu não gosto daquele ambiente de academia, música alta e tudo mais. Mas nunca ninguém tinha pensado nessa possibilidade de uma estruturação de academia no parque, a céu aberto, né? Então, o nosso mundo vive uma ambiguidade, a gente tem que ter essa flexibilidade de lidar com essa vulnerabilidade, essas incertezas, né? Essa ambiguidade, essa complexidade. E aí, no mundo corporativo, a gente falava muito, quando a gente fazia pesquisas de mercado, até pouco tempo atrás, a gente trazia comparativos de décadas, né? De 10 a cada 10 anos e tudo mais.
E agora a gente traz dados assim. Eu diria para vocês que se a gente trouxesse, talvez, um comparativo desse, do início da pandemia para cá, algumas características, inclusive, tinham mudado, né? Já teriam mudado. E aí, quando a gente analisa lá em 2015, por exemplo, quais eram naquele momento essas habilidades extremamente importantes para esse profissional do futuro, né? Para esse empreendedor do futuro. Alta capacidade de solução de problemas complexos, relacionamento com os outros, gestão de pessoas, isso continua muito forte, pensamento crítico, negociação, controle de qualidade, orientação para serviços, que é você, principalmente dentro de um pequeno negócio, eu já tive uma pequena empresa, e aí a gente tem aquela ilusão, né? Às vezes a gente tenta departamentalizar muitas coisas, mas em uma empresa pequena, você muitas vezes é a faxina, você é comercial, você é marketing, você é produção, você é tudo. Você é operacional, você é tudo, né? E aí, cada vez mais eu tenho que ter isso, porque eu ouvi uma frase da minha avó que é muito real. Se você não sabe fazer, dificilmente você vai saber mandar. E aí, o mandar é no sentido de orientar, né? Orientar a equipe, orientar as pessoas que vão te servir. Bom senso e tomada de decisão, escuta ativa e criatividade, né? E aí, agora, em 2020, o que a gente percebe? Solução de problemas complexos nunca foi tão necessário, né? Como eu disse, a gente está vivendo, e aí, quando a gente leva para algumas áreas do comércio, né? Abre, não, agora vai fechar. Vai abrir, prepara para abrir, e de repente você suspende, faz a recontratação dos colaboradores que estavam em contrato de suspensão, cria ali um monte de situação e de repente não vai abrir. Vai fechar de novo, e aí como é que eu vou reverter aquilo? Retomar aquele processo de suspensão. Enfim, assim, a gente teve casos muito delicados, né? Casos de, por exemplo, de pessoas de uma academia para a terceira idade. Uma empreendedora que tinha acabado de se tornar sócia, ela tinha feito um acerto, né, de onde ela trabalhou, e ela pegou o investimento dela, praticamente de uma vida, e colocou, e fez esse investimento numa academia, na sociedade, uma academia para a terceira idade, que não se sabe quando que vai voltar. Então, nós tivemos que redesenhar o negócio dela, né? Assim, nós fizemos um outro design thinking do negócio dela, assim, além de vender pacotes antecipados, né? De melhorar a relação com esse cliente, com esse público-alvo delas, muitas vezes até dando aulas online, aí a gente dava treinamento para os filhos e netos desses idosos, para que eles ensinassem a mexer no celular e no computador, para que eles tivessem aula online. A gente vendeu pacotes antecipados de pacotes da academia, né, de mensalidades, e também começamos a atender um outro público, né? Então, assim, foi uma experiência incrível e que, com pensamento crítico, né? Quando você tem um negócio, quando você se propõe a empreender, e aí não só empreender um negócio próprio, mas eu posso ser um empreendedor, um colaborador empreendedor, né? O pensamento crítico de sempre se colocar num espaço, não de autocrítica severa, tipo assim, tá tudo ruim, mas de crítica de como eu posso fazer melhor o que já deu muito certo hoje, né? Num negócio em que você acha que está tudo bem, é igual a gente na vida. Quando eu acho que eu estou bem, né, que eu não preciso evoluir em nada mais, eu perco a razão de existir, porque o princípio ativo da vida é a evolução. E eu perco muito quando eu designo o meu processo de aprendizagem só para os primeiros anos da minha escola, né? Só para os primeiros anos, assim, da vida, no período estudantil. Eu tenho que viver em constante processo de aprendizado, né? E quando eu estou nesse espaço de pensamento crítico, lembrando, assim, mais uma vez, sem esse excesso de severidade na crítica, quando eu me coloco num pensamento crítico, eu desenvolvo a minha capacidade criativa, né? Eu sim resolvo, e a criatividade, ela vem muito de um resultado da resiliência,
Porque quando eu tenho acesso a um problema, eu tenho duas possibilidades. Ou eu me acabo naquele problema, eu mergulho e fico ali, ou eu sinto o problema, né? Entro em contato, me permito entrar em contato, mas entendo as forças, as habilidades que eu tenho e vou ressignificar aquele problema. Dentro desse processo de ressignificação, eu começo a encontrar novos modos de fazer. Encontrar novos modos de fazer nada mais é do que o processo criativo, tá? Gestão de pessoas também extremamente importante, porque não só os líderes, como os liderados, como todas as pessoas de toda e qualquer equipe, estão sensíveis emocionalmente, né? Porque esse excesso de incerteza do que está se passando, o que dá muita segurança para a gente? Por exemplo, a gente, num processo, né, num espaço de estudantes, nós somos conduzidos pelos professores, né? Pessoas que já passaram por aquilo ali. Com o espaço de filhos, nós somos conduzidos pelos pais. A gente sempre teve pessoas na vida, normalmente a gente tem pessoas que sabem nos orientar sobre as possibilidades, não exatamente o que vai acontecer, mas sobre as possibilidades dos próximos passos. O que a gente está passando agora está trazendo para a gente uma realidade que nunca ninguém viveu. Porque a gente tem registros de pandemia lá no início do século passado. Não tem quase ninguém vivo daquela época. E quem está vivo não tem muita memória para falar sobre aquilo que aconteceu. Então, a gente não tem ninguém para nos mentorar. As soluções do problema que a gente está vivendo, elas estão sendo coletivamente construídas, né? Então, a gestão de pessoas, ela precisa ser cada vez mais aguçada, né? Eu preciso cada vez mais desenvolver essa capacidade. Empatia com os outros. E aí, tanto quando eu falo em termos de negócio, ou de serviço que eu presto em algum lugar, né? O serviço que eu presto, ou o produto que eu entrego, se ele não solucionar o problema de pessoas, ele não tem razão de existir, né? Por mais tecnológico que seja o meu negócio, se eu não acessar o sentimento da pessoa, se eu não resolver a deficiência da pessoa, eu não consigo fazer uma boa entrega, né? E empatia a gente minimamente se colocar no lugar do outro, né? E tem lugares que a empatia que eu não consigo chegar com a empatia, mas eu minimamente tenho que ir com respeito, né? Tentar entender o porquê daquele olhar, né? O porquê importante, gente, quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente transfigura essa imagem para um espaço de muito investimento financeiro, de muito investimento tecnológico. A gente tem um caso muito interessante, tem um amigo meu que era empreendedor no serviço público no interior do Rio Grande do Sul, e ele cuidava da parte de coleta da cidade. E eles tinham caçambas padronizadas na cidade, assim, muito bem organizado o serviço deles, mas eles tinham um grande problema que era o timing, assim, o tempo dessa coleta, né? Por quê? Porque eles chegavam, por exemplo, na primeira caçamba, eles faziam a retirada da caçamba, desocupavam, né, esvaziavam essa caçamba e retornavam para o lugar. E aí, um dia lá, os gestores, num questionamento, nossa, mas que coisa difícil e tal, teve um funcionário, né, deles, um lixeiro, que falou assim, olha, por que a gente não sai aqui da garagem, com uma caçamba vazia? E aí a gente só faz a troca, e entre a caçamba 1 e a caçamba 2, no trajeto, o caminhão faz o esvaziamento. Ganharam tempo, e grande parte do problema do atraso da coleta foi, mas por quê? Porque eles tinham uma gestão de pessoas, ele vinha do mundo corporativo e era um líder assim, com grande capacidade de escuta, ele conseguiu se colocar no lugar. E assim, essa questão dele se colocar no lugar do outro é porque os colaboradores estavam reclamando muito que estavam demorando muito a chegar em casa, né? Às vezes o último ônibus já tinha saído e tal.
Então, você ter essa empatia no lugar que você se propôs a estar, né? Inteligência emocional, e aí, como adquirir inteligência emocional, né? Existe uma parte grande que exige, talvez vai exigir um investimento financeiro, de uma terapia, de cursos de autoconhecimento, mas tem uma parte que ela é cara emocionalmente falando, porque muitas vezes a gente se acessar e sair da zona de conforto é caro, né? Mas a gente precisa fazer esses mergulhos até para validar nossos sentimentos, assim, tá valendo a pena essa escolha, essa relação, esse lugar que eu tô, ainda faz sentido para mim estar aqui, né? Para eu estar aqui nesse espaço? Desculpa, faz sentido eu permanecer nesse espaço? Investir nessa relação, investir nesse trabalho? Sim, faz sentido, vou prosseguir. Mas isso vem de um lugar de inteligência emocional, né? Bom senso e tomada de decisão. A gente também, eu falei para vocês da minha rotina, eu nunca precisei ter tanta habilidade em tomada de decisão e com bom senso. Não adianta ser só bom para mim, tem que ser bom para o meu marido, para minha filha. Aqui na clínica, a gente fez algumas adequações também. Nós somos 8 consultórios. Para reduzir o custo, porque muitos tiveram redução, a gente tirou a menina da recepção e a menina da limpeza. Ela faz uma limpeza um pouco mais densa logo no início do atendimento, depois ela volta no meio do dia, mas grande parte do dia ela está na recepção fazendo a abertura do portão para os pacientes. E aí, cada um se inventando. A gente precisa ter essa noção de qual que é a realidade que você está inserido. Orientação para serviços, né? Que eu já falei, essa intenção, essa necessidade da gente conhecer. Negociação, porque muitas empresas, ramo de alimentação, dentre tantos outros, tiveram que enxugar custos, e quando eu negocio melhor, eu aumento a minha lucratividade. E flexibilidade cognitiva, né? Assim, eu preciso estar disposto a aprender sempre. Se eu só sei fazer o meu negócio de um jeito, provavelmente é um negócio fadado ao fracasso. Tinham muitas empresas que não faziam online de jeito nenhum. Tinham muitas empresas que não faziam entrega, por exemplo, delivery, que tiveram que se habituar a fazer, né? Então, assim, por exemplo, eu no começo eu precisei comprar um aparelho, um negócio para casa. Entrei no site, por exemplo, de uma empresa que eu sempre fui cliente, mas o Fujioka, por exemplo, e eu descobri que o Fujioka não tinha site de venda no começo da pandemia. Hoje eu acho que já tem, mas assim, a gente imaginar que em plenos 2021 e 2020, uma empresa do tamanho do Fujioka não tem um site de venda, fica um pouco estranho, né? E o que mudou? No século XX, o conhecimento era o principal bem, né? Me bastava ter títulos, ter diplomas, ter muitos livros lidos, ter muitos cursos feitos. Hoje não. Hoje eu preciso, se eu não der ação para o meu conhecimento, né? Entendendo que a imaginação é o principal bem do século XXI, o meu negócio ou a atividade em que eu estou, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Eu preciso imaginar, e a imaginação, ela me ajuda em vários aspectos. Na empatia, deixa eu imaginar qual que é a jornada do meu cliente quando ele chega até mim, né? Deixa eu imaginar o que é a dor de um cliente quando ele procura o meu negócio, quando ele procura o meu serviço. Então, se eu não tiver essa capacidade, esse desenvolvimento, se eu não desenvolver bem a minha imaginação, principalmente ir para um campo, para um espaço em que meu cliente está, e o meu cliente interno também, né? Eu tenho um negócio fadado realmente ao fracasso. E essas forças atuais que modelam o mercado de trabalho, né, diferente lá da segunda revolução industrial, que foi muito voltada para a automação, né, que em algumas vezes ela acabava com os postos de trabalho, a gente fala hoje de uma força que é muito mais voltada para a inovação. Pelo contrário, ela cria oportunidades novas de trabalho, porque ela traz novas atividades. Vocês imaginam o que teria sido dessa pandemia sem o Rappi, sem o iFood, sem Uber Eats, né? Quantas pessoas tiveram ali, tanto de bicicleta quanto de moto, tiveram possibilidade de trabalho porque esses negócios agora existem, né? Então, a inovação, ela, diferente do que a gente ainda muitas vezes vincula, ela cria oportunidades novas de trabalho.
E aí, se nós quisermos manter a nossa humanidade na era das tecnologias exponenciais, nós precisamos cada vez mais trazer à tona o que é ser humano, né? Isso é a Linda Gratton, que é da Escola de Negócios de Londres, que ela traz uma visão assim, por mais inovador que seja o seu negócio tecnológico, se ele não resolve problema de gente, ele não tem razão de existir. Né? E como que a gente resolve problema de gente? Enquanto a gente se resolve também como gente, né? Quando a gente se desenvolve como pessoa, enquanto seres humanos, né? E aí a gente traz esse conceito das soft skills, né? Das competências que eu preciso desenvolver para ser um humano, para ser uma humana cada vez melhor, né? Então, muitos trabalhos hoje e no futuro, eles exigirão competências específicas, né? Uma combinação de saber tecnológico, né? De conhecimento tecnológico, né? Análise, porque eu só tenho condição de planejar se eu tenho uma noção do mercado, né? Ou então eu vou desenvolver um produto que o mercado não tem a menor necessidade de consumir, né? Então, ele é uma junção desse saber tecnológico, de uma análise que é feita de mercado, de soluções de problemas, né? E de pensamento crítico. E também dessas competências. Não tem como eu trazer trabalhos competentes, soluções competentes, se eu não falar dessas competências, como a perseverança, a colaboração, a empatia, a resiliência, enfim, inúmeras outras, inúmeras competências que são fundamentais dentro desse perfil do profissional do futuro. E as soft skills são competências não técnicas, né? Eu posso sim fazer cursos de imersão, de autoconhecimento e tudo mais, mas não tem nenhum lugar que tenha lá a apostila, como ser resiliente, como ser perseverante, né? Então, por quê? Porque isso diz muito da minha história de vida, da minha personalidade, se eu sou uma pessoa que eu venho de uma criação, de uma base emocional que me deu acesso a muitos afetos positivos ou muitos afetos negativos, né? Isso tudo diz da sua história também. Tem influência do meio social, tem influência do caráter, enfim. Por isso que as soft skills, elas são desenvolvidas, tá? Então, são competências não técnicas que possibilitam ao indivíduo fazer a gestão de si mesmo e interagir com o outro de uma maneira positiva, tá? E aí, esse desenvolvimento e essa gestão de si, ela traz muitos benefícios para 3 pontos principais. Primeiro, para o indivíduo, né? Porque, enquanto ser, se eu trabalho essas competências, né? A chance de eu aumentar a minha saúde emocional, e é comprovado, a pessoa quando trabalha mais motivada, quando trabalha mais conectada com o seu propósito, e com essas habilidades bem afloradas, ela aumenta a sua saúde emocional, né? E, consequentemente, ela é capaz de gerar mais renda, né? E obter mais saúde física também. Isso passa porque muitas vezes, por exemplo, nós, infelizmente, Estados Unidos e Brasil lideram aí rankings, a gente disputa um ranking muito negativo para a gente, que é o consumo de ansiolítico e antidepressivo. E aí, quando a gente pensa nesse ponto, a gente nunca teve tantos atendimentos emergenciais com pacientes com sensação, né? Quem já teve acesso ou quem já teve quem já passou por por exemplo, crise de pânico, sabe, eu tenho paciente que fala, eu tenho certeza que eu estou infartando, eu tenho certeza que eu estou tendo um AVC. Porque deixa de ser só uma dor emocional e passa a ser também uma dor física, né? Muitas das doenças que a gente experimenta no nosso corpo físico, elas têm origem emocional, né? E aí a gente gasta mais com saúde, muito mais um paliativo do que uma saúde preventiva. O impacto desse desenvolvimento dessas competências nos negócios é porque quando eu sou uma pessoa mais resiliente,
eu, consequentemente, me torno uma pessoa mais criativa, consequentemente, torno o meu negócio mais inovador e eu aumento a produtividade, porque a inovação, ela vem no campo em que ela se faz, ela tem razão de existir quando, principalmente, você consegue reduzir o custo do seu produto e aumentar a sua margem de lucratividade. Então, se eu estou mais criativa, eu consigo inovar mais e eu me torno uma pessoa mais produtiva. E enquanto sociedade, se eu tenho indivíduos mais saudáveis, que rendem mais, que geram negócios mais produtivos e inovadores, eu, obviamente, vou experimentar na sociedade um crescimento econômico, né? E aí, como eu falei para vocês, para a gente não se desesperar, quem ainda não se identifica com essas competências, pode ficar tranquilo, porque realmente é um processo de desenvolvimento, tá? É um processo de desenvolvimento, o nome já diz, é um processo, não é de hoje para amanhã, né? E o primeiro passo importante, talvez, é a gente parar de se comparar e principalmente parar de vestir a capa da Mulher Maravilha, do super-homem, se colocar numa condição humana, tá? Porque o ser humano, ele erra, ele acerta, a gente aprende por meio de tentativas, e nas tentativas eu tenho 50% de chance de erro e de acerto. Então, eu preciso me permitir esse processo, né? Não me permitir errar é como exigir, por exemplo, de um gato e de um cachorro que eles falem. Não é da condição animal deles. E a perfeição, ela não é da minha condição. Então, principalmente as pessoas da área de humanas, né, que tendem a ter uma vida muito exata, eu percebo nitidamente, eu gosto às vezes até de brincar com signos, eu tenho uma virginiana em casa que é extremamente organizada, e eu sou o pavor dela, porque ela passa o dia inteiro falando, mamãe esquecida, mamãe doidinha, mamãe você esqueceu isso meu, mamãe vamos, nós estamos atrasados, mamãe atrasada, né? E eu tenho os pacientes aqui, tenho algumas pacientes da área de exatas, e eu percebo nitidamente esse sofrimento para manter uma vida exata. A vida não é exata, né? A vida tem variáveis. É claro que, como eu disse, se a gente trouxer para o nosso dia a dia, se a gente traz para o nosso dia a dia esse conceito do planejamento bem estruturado, a chance de eu ter um dia de amanhã mais organizado, porque a minha quinta-feira, ela começa na quarta, né? Se eu deixo para me planejar, para me organizar na quinta, por exemplo, eu faço exercício físico de manhã, eu faço corrida na rua. A chance de eu acordar cansada, se meu tênis não tiver separado, se eu não tiver com a minha meia, se não tiver as coisas todas separadas, a chance de eu não ir é gigantesca. E aí a gente vira um efeito dominó. Aí eu já fico mal-humorada porque eu não fui e acontece um monte de coisas, né? Inevitavelmente, o processo de desenvolvimento dessas soft skills, dessas competências, ele passa pelo autoconhecimento, né? Para eu ter um negócio, por exemplo, eu falo muito, como que uma pessoa que... a coisa que a gente mais vê, por exemplo, o Sebrae, ele traz dados que, no Brasil, o índice de empresas, o índice de empresas que fecha no primeiro ano é altíssimo. Mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai no modismo, né? Eu não sei se vocês lembram, teve uma época que em Goiânia abriu temaqueria em todos os cantos da cidade. Por último, nós experimentamos uma onda das barbearias, né? E aí o povo abre assim, sem saber se gosta, se faz sentido para ele. Eu falo, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de acordar cedo, ela não pode ter uma padaria, né? Então ela tem que ter essa noção. O que é que eu gosto? O que eu faria de graça? O que eu faço por horas que eu nem vejo passar e que eu entro num estado de flow, assim, que entrar nesse estado de flow é simplesmente estar numa imersão que você não percebe mesmo que o tempo está passando, é porque aquilo faz muito sentido. Com certeza, quando você está nesse processo, é porque você está conectado com o seu propósito, né? O autoconhecimento, ele é um desafio pessoal, né? Olha aí, a gente às vezes se acha muito pequeno para esse processo. E eu gosto muito dessa imagem dessa criança, que realmente, se a gente analisa em termos de tamanho, né, e olhar para essa escadaria lá em cima, parece quase que uma possibilidade, um caminho impossível de ser concluído. Mas se ele não der o primeiro passo, né, lembrando que todo maratonista, né, para percorrer os 42 quilômetros, 260 e poucos
metros, ele precisa dar o passo do primeiro metro. Então, é um processo, mas se eu não começar e não for avante, ele nunca terá chance de ser concluído. E ele é constante, ele tem que respeitar esse movimento da vida. A vida é movimento. O grande parte, a raiz de quase todos os nossos problemas é o apego, né? Eu me apegar a uma relação que já não faz mais sentido, a um trabalho que já não me preenche, a uma palavra que eu disse lá atrás e para sustentar essa palavra, né? Um orgulho e tudo mais, eu não quero voltar atrás. E a vida nos dá inúmeras possibilidades. Eu posso ir lá para aquela pessoa e falar, olha, eu tinha feito aquela combinação com você, naquele momento fazia muito sentido para mim, mas eu estou muito angustiada e eu não quero, isso não faz mais sentido. Eu queria ver como é que a gente consegue se desfazer isso aí. Não tem nenhum problema, mas é preciso dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau, eu só não posso voltar para trás, tá? E tem uma técnica que eu gosto muito, e é uma técnica até que coaches usam muito. Tem gente que fala que psicólogo tem birra de coach. Eu super trabalho bem em time, eu adoro trabalhar em time, eu sou do coletivo, tá? E eu tenho várias vezes na minha vida, assim, pessoal e profissional, eu recorri aos profissionais de coach, como já tive muitos terapeutas na minha vida também, tá? Então, essa é uma ferramenta muito simples, que não precisa ter estrutura nenhuma. Você pode montar um Docs, você pode pedir pelo WhatsApp mesmo, que pessoas, seus amigos, familiares, colegas de trabalho, escrevam características boas e não tão boas suas, e depois você analisa esse material, sem ego, sem julgamento. Quando eu tenho uma empresa, por exemplo, se eu desenvolver um projeto para alguém, sei lá, se eu vendo roupa, se eu vendo sanduíche, e a pessoa vem falar para mim, olha, eu pedi um sanduíche aquele dia, e o sanduíche vem meio frio. A pessoa não está falando que eu sou incompetente, não está falando que o meu negócio é ruim, que eu tenho que fechar as portas. Ela está falando que o sanduíche foi ruim. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Olha, primeiro agradecer, né? Porque os nossos clientes são aqueles que mais dão recados de onde eu preciso inovar. E as pessoas de fora também. Muito obrigada, eu vou ver onde eu posso melhorar. E analisar o que pode ser melhorado nesse processo do seu delivery, nesse processo da sua entrega, tá? Então, sem ego, sem julgamento, fazer essa análise SWOT. O que é a análise SWOT? A gente tem dois fatores internos, que são as minhas habilidades, né? E as minhas forças e as minhas fraquezas. Eu começar a acessar e identificar o que eu tenho de qualidades e o que eu tenho de inabilidades, e dois fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças, né? A gente começou a pandemia, meu marido com a iminência de perder um dos empregos que ele tem, que ele, falei para vocês, é professor de educação física para criança. Uma das escolas, tipo a educação infantil, começou o aluno desmatricular, cancelar, e a gente falou, olha, vai perder. E aí nós desenvolvemos a pandemia, ao mesmo tempo que podia ser uma ameaça, a gente desenvolveu um novo projeto para ele, que é de Personal Kids. Ele dá aula de futebol funcional para crianças a partir de 5 anos. E tá bombando. A nossa meta é que ele tivesse 10 alunos até final de agosto, ele já está com 20. E a gente está pensando até em contratar estagiários ou outros professores para montar uma equipe mesmo, porque tá dando muito certo, né? Então, as ameaças e as oportunidades que o meio externo me traz. E, ao mesmo tempo que algo pode ser a sua ameaça, se eu conseguir trabalhar uma flexibilidade cognitiva para eu aprender melhor quais são as possibilidades daquele mercado, aquela ameaça ela se torna uma oportunidade para mim, tá? E onde que o autoconhecimento reflete? Ele reflete nas minhas relações, tanto nas relações comigo, quanto nas minhas relações em grupo. Se eu não me conheço, né, e a autoestima está muito vinculada ao autoconhecimento, como que eu amo algo que eu não conheço, né? Como que eu invisto em algo que eu não conheço, eu não sei nem do que eu gosto, eu não sei nem o que faz sentido para mim. Então, ela me ajuda muito nas minhas tomadas de decisões, me fazendo me tornar uma pessoa até mais assertiva na minha caminhada, e nos grupos onde eu vivo, né? Onde eu convivo. No fortalecimento das minhas relações, eu me coloco de forma mais assertiva também. Na maioria das vezes, aquela pessoa que mais tem conflito no grupo é a pessoa que menos se conhece. Ela emburra por qualquer coisa, tá? Porque às vezes recebe um feedback negativo, e é muito isso. Às vezes a pessoa não está falando dela, está falando de uma atitude dela, né?
E como que um grupo pode me fortalecer? Por que estar em grupo é tão importante, né? Primeiro, pela troca. Às vezes tem alguém passando pelas agonias e angústias que você está passando que ela já e a gente nem sabe, né? Empreender, né? A vida adulta, ela vai se tornando muito solitária, porque a gente na vida, na infância, adolescência, a gente está sempre em grupo, na escola, né? No balé, na natação, no judô, enfim. E aí, na vida adulta, a gente vai se afastando. Eu lembro que, às vezes, eu estava com a minha mãe em supermercado, assim, pequena, e minha mãe me encontrava com uma amiga dela, ela falava assim, nossa, essa mulher foi muito amiga da mamãe, assim, nós éramos grandes amigos, a gente chegou a viajar junto, e eu pensava assim, gente, mas como que ela é amiga da minha mãe? Muito amiga da minha mãe, eu nunca vi minha mãe com ela. E hoje eu percebo isso, assim, o dia a dia vai engolindo a gente. Eu falo que o que acaba com as relações não são os grandes problemas, é o dia a dia, né? Porque quando eu tenho um problema, por exemplo, se eu tenho um problema financeiro no meu casamento, eu vou lá e falo, vamos resolver? Como que a gente vai se planejar? Mas se eu... o que mata muitas vezes é o dia a dia, que eu chego cansada, eu não beijo, eu não abraço, eu não dou um bom dia, eu não falo, não pergunto se foi tudo bem. É isso que vai matando as relações, né? Então, essa troca na vida adulta ela é muito importante e muito necessária. A nossa ancestralidade vivia em grupo. Uma mulher, quando paria, quando dava à luz, ela recebia um auxílio de uma comunidade inteira, né? E hoje em dia a gente tem isso, não, deixa que eu dou conta, né? Isso tem uma razão de ser também, porque as mulheres das gerações passadas, assim, de não muito tempo atrás, para elas provarem que davam conta de que elas podiam sim votar, elas podiam sim trabalhar, elas podiam sim ocuparem espaços, elas tiveram que ser boas em tudo. Né? Elas tiveram que usar uma força gigantesca para dar conta de tudo. E aí criou-se uma imagem, né? Um arquétipo da Mulher Maravilha, que não está deixando ninguém feliz, que pelo contrário está trazendo muita depressão, está trazendo muita ansiedade, e não está legal para ninguém. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Né? Tem dia que eu sou ótima mãe, tem dia que eu sou ótima profissional, eu sou uma ótima mãe quando eu trabalho, porque eu não tenho perfil para ficar o dia todo dentro de casa. E isso é um processo de autoconhecimento. Tem dia que tem culpa? Tem. Hoje levei minha filha à tarde para natação, deixei ela na casa da minha mãe, pedindo para que eu ficasse com ela. Eu falei, filha, hoje a mamãe não consegue, porque eu preciso trabalhar, eu tenho um compromisso. Mas amanhã a gente vai ficar uma parte do dia juntos. E tá tudo bem, né? E ela precisa entender. Eu também não, eu como educadora de uma pessoa da geração futura, eu não posso deixá-la alienada da realidade. Porque o grande índice de suicídio da juventude hoje é que os pais, na ausência, tentam suprir os filhos a todo custo e criam gerações de mimados. As pessoas, os jovens, não estão sabendo esperar, não estão sabendo. Esses dias eu tive, na minha família, um caso de uma tentativa de suicídio por um término de namoro. E eu falo muito, eu falo, gente, as grandes histórias de amor, elas são resultado de todos os pés na bunda que você deu e que você levou. Então, assim, eu preciso dessas experiências passadas, isso é um background que vai te fazer muita diferença lá na frente, né? Gente que entra em depressão porque foi mandada embora do primeiro trabalho. E, gente, a vida é assim, é cheia de nãos. Muitas vezes mais nãos do que sim. Se eu poupo a minha filha do não, eu não estou preparando ela para a vida, tá? Então, essa troca é muito importante. Que a gente aprenda com as nossas ancestralidades, com as nossas ancestrais, que se uniam para tear, para fazer bordados, que se uniam para falar, porque elas não trabalhavam, então elas tinham esses momentos coletivos dessa forma. Então, a troca de grupos é muito importante. Eu achei muito bacana quando eu vi que vocês estão unidas aí nesse projeto do Mulheres nas Engenharias, né? Pelo sentimento de pertencimento, eu falava isso há pouco com a Mariana, né? É muito desafiador quando você chega em algum lugar em que você não se identifica com ninguém. Então, por exemplo, no meu processo de maternidade, eu me uni em grupos de WhatsApp com outras mães, porque o maternário é muito solitário e eu passava por coisas que eu achava que era só comigo, né? Foram nesses grupos, não foi
muitas vezes no pediatra da minha filha, foram nos grupos que eu ouvi falar sobre saldo de crescimento do bebê, que eu comprei brinquedos ou cadeirinha de alimentação mais barata, né? Porque uma já estava se desapegando, eu comprei mais barato e eu estava num momento financeiro muito desafiador. Enfim, então, você sentir. E aí, quando você fala assim, você fala, nossa, eu precisava de uma cadeirinha, mas eu tô sem grana. E aí você começa a perceber, não é só você, muitas delas foram mandadas embora do emprego depois que voltaram da licença maternidade, ou não quiseram voltar porque o que ganhava não compensava deixar o filho numa creche, enfim, muitas delas passando pelos mesmos desafios financeiros e você estava lá sofrendo achando que era a única, tá? Então, pelas buscas comuns aos demais, né? Por exemplo, uma mulher, uma engenheira gritando por algum benefício dentro dessa área, é só uma engenheira gritando. E quando todas vocês se unem, é uma voz que ecoa de forma muito, muito maior. E aí eu trouxe alguns modelos, né? Os modelos mais comuns de grupos empresariais. Associações, e aí eu trago essa foto minha aqui. Esse projeto foi muito bacana, eu tenho muito orgulho de falar. 2013, a gente conseguiu um convênio com o governo do estado de Goiás, que foi o maior convênio financeiro de um órgão público com uma entidade jovem. A gente conseguiu 2.400.000 para capacitar 400 empreendedores para montarem novos negócios, e foi uma experiência incrível que a gente chegou a apresentar até para o governo do Paraguai. Na época era a Associação de Jovens Empreendedores de Goiás, hoje ela virou uma federação, porque nós pegamos em 2013 com 5 núcleos no interior e entregamos em 2 anos com 23. A nossa meta eram 15, mas aí nós dobramos a meta, né? Quase que dobramos a meta. Um outro modo de se unir em grupos, comum de se unir em grupos empresariais são as cooperativas, né? Em que micro e pequenos produtores se reúnem para potencializar, para ganhar mais espaço em mercado e para potencializar suas oportunidades de venda, e os collabs, né, que tem surgido aí de uma forma mais inovadora. A gente tem um case interessante de uma empreendedora em Piracanjuba, que ela vende absorventes e, inclusive, eu uso os absorventes dela, são incríveis, e falei que na minha segunda gestação, meu segundo filho, vou usar as fraldas ecológicas que ela tem. Ela está se unindo agora, ela começou a pandemia, ela está desde janeiro com a gente. Ela começou a pandemia, ela entregava para 2 revendedores no Brasil. Na pandemia, agora, ela já passa para 22 revendedores e ela está entrando num collab que tem um espaço numa loja do Iguatemi, em São Paulo, e no Barra Shopping. É óbvio que para essa microempreendedora lá de Piracanjuba, abrir uma loja, um espaço físico no Barra Shopping ou no Iguatemi, em São Paulo, seria praticamente impossível pelo custo, pelo acesso, por tudo. Mas ela está entrando num collab de produtos ecossustentáveis. Então, ela está conseguindo porque ela está com outras pessoas com a mesma vertente. Aí a gente tem collabs incríveis, né, de empreendedoras negras. A gente está até com um projeto de empreendedorismo negro no Sebrae também, que está incrível, né, de empreendedorismo materno. Tem muitas empreendedoras que, até pela dificuldade de horário disponível, elas fazem um revezamento, né? Tipo, um collab com 4, 5 empresas ali, um espaço físico, ou eu vou só 2 vezes na semana para não ter que ir, mas aí eu vendo o produto da minha colega, tá? Então, essa é uma forma bem inovadora. E hoje a gente já experimenta collabs tanto físicos quanto collabs virtuais também, tá? E aí, a foto do time, porque eu realmente não teria feito nada do que eu fiz sozinha, eu estou aqui no meio, e foi incrível, isso no dia da nossa abertura lá no Palácio, né? E aí, quando a gente fala de time, não só dessas organizações empresariais, mas eu diria que até um time de família, time de trabalho, time da equipe, né? Existe uma fórmula mágica para construir uma equipe perfeita? Não existe. Mas foi feito um estudo em Harvard sobre as características comuns que ficavam evidentes naquelas empresas, naquelas equipes que tinham um grande desempenho, né, que tinham um elevado desempenho. E 2 comportamentos foram identificados entre os participantes do grupo de times com performance diferenciada, que foram: todos falavam na mesma proporção de tempo, isto é, o que cada um tinha a dizer era importante e todos eram ouvidos. E todos os participantes tinham uma sensibilidade aguçada para perceber o que os demais estavam se sentindo, ou seja, sabiam exercer a empatia.
E aí não estamos falando nada mais do que segurança psicológica. Segurança psicológica é diferente daquele modelo antigo de liderança, em que só o líder falava e só ele tinha razão, né? Ela vem com uma outra crença, né? Uma crença em que é seguro assumir riscos interpessoais, que eu tenho o direito de errar, que ninguém será punido por manifestar sua opinião, né? Punido ou rejeitado, né? Existência de um ambiente de confiança e respeito mútuos no grupo, no qual as pessoas se sentem confortáveis em serem elas mesmas, ou seja, em serem humanas, né? E aí, olha que quando a gente vem de uma empresa muito arcaica, né, em que você tem aquele modelo muito tradicional e equivocado de liderança, de um líder autoritário, e você vem para esse espaço da segurança psicológica, você quebra um ciclo vicioso de muitos erros e muita evasão do trabalho para um ciclo muito virtuoso, né? Porque as pessoas que, quando elas se sentem confortáveis em admitirem erros, elas aprendem com esses erros, né? Todos ficam mais abertos para compartilhar ideias, e aí, consequentemente, eu tenho um espaço mais inovador e com melhores tomadas de decisão, né? Então, mais uma vez, a gente retoma. O mundo 4.0, ele é sim um mundo da inovação, ele é um mundo da tecnologia, ele é um mundo de muitas soluções avançadas, mas ele é, acima de tudo, o mundo dos seres humanos, onde a individualidade precisa ser respeitada, né? Só para finalizar aqui, eu trago um exemplo assim, eu esqueço muita coisa, porque meu dia é corrido e essa sou eu. Eu peço muita coisa em farmácia, minha filha já está desfraldada, mas ainda peço leite para ela, e shampoo, essas coisas, eu ligo para a farmácia, e tem uma farmácia perto da minha casa, que ela me dá, tipo, até 10% mais de desconto do que uma outra farmácia, mas ela só me atende por aplicativo, e o aplicativo dela, assim, se você fechar pedido, você não tem como adicionar depois. E quando eu ligo nessa farmácia, às vezes porque eu esqueci de alguma coisa, eu nunca tenho chance de fazer um pedido, porque eles me mandam para uma central de atendimento, nunca é um atendimento para mim, eu nunca me sinto atendida lá. Então, essa farmácia, ela não me serve. A outra farmácia, às vezes, meu pedido fica 10, 15% mais caro, mas eu ligo lá, o cara já... Oi, dona Sibeli, tudo bem? Porque na Bina já tá... Tudo bem. Fulano... então eu vou falar umas coisas para a senhora fala que tem dificuldade aqui de lembrar. É o seguinte, a última vez a senhora pediu o leite e tal, a senhora pediu o soro fisiológico. Nossa, é mesmo, o soro. Né? Pede aí para mim o soro. Esqueci, o meu soro acabou ontem. Enfim... essa sim resolve o meu problema. Ela pode ser até mais cara, a outra é extremamente tecnológica, mas ela não resolve. E aí, quando a gente percebe o seguinte, a farmácia, normalmente, ela vende para quem? Ela vende para a mãe, que, para uma mãe recente, e aí já é comprovado cientificamente que a maternidade, ela traz perda de memória, tanto pelos aspectos fisiológicos, quanto pelos aspectos sociais, porque você assume para si uma responsabilidade que você não tinha, então você demora em torno de 3 a 4 anos para introduzir essa realidade na sua rotina da maternidade, e normalmente ela vai vender mais para idoso, que são 2 fases da vida que você esquece. Então, se eu tenho um produto que para atender esses 2 nichos de mercado, que não tem uma oportunidade de você adicionar um pedido, só lamento, ele não resolve o problema, né? E muito importante a gente entender que eu preciso parar para me acessar, e aí sugiro muito uma ferramenta que eu tenho usado há 2 anos, que é a ferramenta da meditação. Já tem mais de 2.000 anos, né, sem nenhum vínculo religioso, mas se a gente analisa, por exemplo, a Bíblia como um livro histórico, eles falam muito dos benefícios da meditação há mais de 2.000 anos para a gente. E agora, hoje, já existem tratamentos, os tratamentos mais eficazes, por exemplo, para a síndrome do pânico, diferente do que muita gente pensa, não é uma internação, não é tarja preta, são trabalhos de técnica respiratória, são tratamentos com técnicas respiratórias, né? Então, por quê? Porque aprender a respirar me ajuda a ancorar minha energia no aqui e agora. E eu não posso nem ficar presa ao passado, apegada ao passado, mas também não posso viver o futuro sem ele ter chegado, né? Então, muito importante a gente entender que, independente de onde a gente está, não existe extraordinário no piloto automático, tá? Então, eu preciso me acessar, eu preciso parar, entender, validar sentimento para
para que vale a pena, para que eu consiga fazer entregas cada vez melhores, né? Sempre entendendo que trata-se de uma construção de um ser humano, né? E por último, gratidão. Meus contatos estão aí, meu Instagram, me sigam, tá? Meu WhatsApp é esse aí, podem ficar à vontade em entrar em contato. E mais uma vez reitero a minha gratidão de estar aqui falando para vocês. Espero que de alguma forma tenha feito sentido para vocês, tá? Muitíssimo obrigada e estou super aberta aí para as perguntas, caso haja. Oi, Cibele. Muito obrigada, viu? Assim, acho que foi uma fala muito rica. De fato, acho que a gente vive cada vez mais um momento em que a gente precisa parar para refletir, né? Para olhar para si mesmo também, para tentar compreender nós mesmos, o mundo à nossa volta, para a gente poder daí também partir para uma análise, né? Das nossas falhas e tentar corrigir isso. E nós temos perguntas, sim. Eu vou fazer algumas. Eu acho que eu posso... Tem algumas aqui que eu posso juntar, e aí você vai respondendo, eu vou repassando, ou você prefere que eu já faça mais de uma? Como que é? Eu prefiro uma por uma, por favor, porque a minha memória não é boa. Tá certo. Eu acho que tem duas aqui que podem fazer muito sentido se elas forem feitas juntas. A Mariana Souza perguntou: é possível empreender no serviço público? E aí eu acho que dá para casar a resposta junto com a da Alessandra. Que ela até falou, né? Aproveitando a pergunta da Mariana, quais as habilidades que não podem faltar a um intraempreendedor no mundo VUCA, né? O mundo que você estava falando, né? O mundo que a gente vive agora, dentro do serviço público. Assim, por favor, por mais empreendedores no serviço público, né? Porque o que a gente vive, e aí quando a gente fala de ser um empreendedor, é muito mais aquele que traz as características fundamentais que o empreendedor carrega, que é proatividade, né? Fazer ter uma boa gestão do todo, entender quais são os recursos que eu tenho, né? Qual que é a realidade que eu vivo, qual que é a realidade que eu tenho e quais são os recursos que eu tenho para investir, quais são as ferramentas que eu tenho dentro, né? Eu ouvi você falando que trabalha no departamento. E aí, por exemplo, você tem um desafio lá, eu preciso fazer um evento para essa comunidade acadêmica. Quanto que o departamento tem? O departamento tem R$500 para fazer esse evento. Não adianta eu querer fazer um evento de R$2.500, né? Eu preciso ser uma pessoa que tem noção do todo. Então, vamos lá. Com R$500, o que eu consigo fazer? Então, eu vou ser proativo. Nossa, eu lembro que tem um egresso aqui da faculdade que ele montou uma banda. E eu posso entrar em contato com esse engenheiro, que é uma banda de engenheiros, que tem mulheres e que tem homens também, e vou convidá-los para fazer a abertura. Eu consigo entregar algo muito legal com pouco. Porque a mágica não é fazer muito com muito é fácil. Fazer muito com pouco, que é o grande desafio. E o nosso serviço público, ele passa muito por isso, né? A gente vive uma escassez de recursos, né? De possibilidades muito grande. Então, o Brasil está como está, porque a gente não priorizou colocar empreendedores na gestão pública, né? Eu preciso ter essa tomada de decisão rápida, flexibilização, né? Não é essa coisa tipo assim, não, mas eu entrei aqui para fazer isso, meu papel é bater o carimbo. Uai, mas espera aí, a menina da limpeza tá lá na sala de aula, caiu uma água aqui, você não pode limpar. Não, eu tenho que esperar a menina da limpeza. E se tiver que cair alguém aqui, escorregar, porque para quebrar um braço ou uma perna, porque eu não posso limpar, tudo bem. Quantas vezes, assim, na época da minha empresa, que a gente dependia, às vezes, de algum serviço, emissão de algum certificado, de alguma certidão, alguma coisa assim. Gente, era um desafio, assim, é muito discrepante a agilidade do
do setor privado, né, e a burocracia e a morosidade do serviço público. Então, cada vez mais se faz necessário que os nossos gestores públicos sejam, sim, empreendedores, trazendo consigo todas essas competências que a gente falou. Flexibilidade, né, criatividade, perseverança, não é porque deu errado uma vez que vai dar errado outras vezes, porque aí eu vejo muitas pessoas frustradas, né? Tem muita gente frustrada, eu tenho alguns pacientes aqui que são colaboradores do serviço público, que tornam-se pessoas frustradas, porque fizeram algumas tentativas e não deu certo e acaba não querendo avançar ali. Mas é muito necessário e precisamos cada vez mais de gestores públicos empreendedores. Tem mais? Temos mais perguntas. Vou novamente juntar duas aqui que eu acho que podem ter uma resposta complementar. A Dulcilene perguntou: Cibele, gostaria de saber se a gente já nasce com o comportamento empreendedor ou podemos desenvolvê-lo? E a Poliana Alves perguntou: empreender é para todos? Eu diria que empreender, no sentido, pelo que eu entendi, ela faz uma pergunta, empreender mais no sentido de abrir negócio, né? Se eu estiver enganada. Eu digo que empreender é para todos, mas nem todos devem. Por quê? Se eu, em 2008, eu e minhas irmãs, nós éramos sócias numa empresa de eventos e nós fizemos um evento que nós tivemos 550 mil de prejuízo. E o que foi a nossa grande falha? Nós ficamos, foi uma feira de livros que nós fizemos no centro de convenções, nós alugamos todo o centro de convenções e a Petrobras tinha nos sinalizado que nos daria 700 mil de patrocínio, ela tinha a cota master, e 2 dias antes ela recuou e falou que daria só 50 mil. Então, assim, a gente saiu de um cenário de 150 mil de lucro para 550 mil de prejuízo. E foi uma loucura. Mas não foi a Petrobras. O problema foi a nossa desordem, a nossa desorganização. E como era a primeira edição, a minha mãe, ela é pós-doc na área de literatura infantil. Eu vim de uma família de educadores, meu avô é um dos fundadores da UFG, um dos fundadores da PUC também, foi diretor do liceu durante muito tempo, então a gente sempre teve muita vinculação à educação do Estado. E aí, nós realmente a gente queria empreender naquele negócio, mas nós não estávamos prontas. Então, assim, todo mundo pode, mas nem todo mundo deve. Por que não deve? Quando você não está preparado, quando você não se prepara. Agora, uma vez que você tem vontade, entende que tem habilidade e se capacita para tal, enfrenta. Se joga, porque realmente é muito gostoso. Gente, é a sensação de você fazer uma entrega para um cliente seu, receber um elogio, às vezes um cliente que já te criticou em algum outro momento, você faz uma entrega em que ele, assim, sabe coisas que você vê que fazem sentido, igual eu estou envolvida agora nesse projeto do Sebrae, do Delas, né? Quando você vê as mulheres contando, quando você pega um resultado desse, da Paula, lá de Piracanjuba, que fala que vendia para 2 revendas e agora está vendendo para 22 revendas, isso não tem preço. É você saber que realmente você está fazendo o seu papel de transformador do mundo, né? E aí, me perguntou também se essas competências são inatas ou aprendidas. Diz muito do meio, né? Do meio em que você vive, da educação que você teve, da sua personalidade, mas grande parte delas, sim, são aprendidas, tá? Podem tranquilamente serem desenvolvidas. Mas, óbvio, você vai desenvolver de acordo com o seu nível de imersão no seu processo de autoconhecimento e de evolução, né? Então, se tiver interesse, totalmente possível. Mais perguntas temos. A Amanda Vasco, ela fez a seguinte pergunta: como eu posso desenvolver a habilidade de inovar
em um contexto onde tudo é novo e a experiência parece não ser uma ferramenta útil? A gente realmente está tendo que ressignificar muito do que a gente aprendeu, né? Mas é importante, dentro dessa realidade, né, dessa necessidade de se sentir pertencente, quando a gente começa a entrar numa seara de que um dos grandes medos do ser humano é a solidão, né? Lá na pandemia, quando eu comecei assim, nossa, meu consultório tá vazio. Aí você começa a conversar no grupo aqui da clínica. Não é só o meu consultório. Está desafiador para todo mundo. Gente, a Globo está repetindo novela no horário nobre. Então, se está desafiador para a Globo, a Disney demitiu 26 mil funcionários. Então, assim, sejamos pacientes com tudo isso que a gente está vivendo, porque tá desafiador para você, para o seu negócio, está desafiador para todo mundo, principalmente para quem é grande e parecia estar totalmente blindado dos grandes problemas, né? Então, assim, inovar em um ambiente em que tudo parece novo, eu preciso pensar realmente no negócio, eu preciso fazer uma imersão no negócio, né? O que eu posso fazer? Fazer um estudo mesmo, fazer um design thinking que a gente chama, você fazer um design do seu negócio, assim, pensar essa jornada do cliente. O que é que o meu cliente vem buscar? Eu posso, gente, custa tão pouco. Inovar, às vezes, custa tão pouco. Ligar para o meu cliente ou mandar um WhatsApp, né? Hoje em dia, alguém recebe uma ligação, o povo até infarta, né? Você manda um WhatsApp com 3 perguntas. Por que você procurou minha empresa? Como que você foi atendido e o que poderia ser melhor? Ali você já tem indícios, porque às vezes a gente fica nessa ruminando, né? A vaca rumina. A gente fica ruminando um problema. E às vezes, gente, esse problema ele tá no seu negócio, mas nem sempre você sozinho vai ter a solução. Eu posso acessar meu cliente, eu posso acessar o meu funcionário, eu posso acessar meu colega de trabalho e tentar entender. Então, assim, sempre tem um jeito de você, quando eu faço esse mergulho e proponho, né, quando eu falo, eu sempre proponho, quando eu falo para a gente trocar a palavra difícil por desafiador. Um problema, quando eu falo assim, nossa, esse problema é difícil de resolver, né? Não é que esse problema, a matemática e a física, elas, além de, assim, elas eram complexas para mim, porque elas eram muito desafiadoras, porque elas desafiavam o meu limite, o meu processo cognitivo. Como eu sou muito subjetiva, trabalhar numa seara de muita exatidão era muito complexo para mim, de um raciocínio muito exato, né? Então, eu só estudava para a prova de física e de matemática, eu era uma aluna 7,5 e 8, e as minhas redações normalmente eram as melhores da escola, da sala. Mas as minhas melhores amigas sempre eram as primeiras na sala. Então, a gente tinha potências complementares. E quando forem abrir, gente, negócio, eu jamais aconselho abrir negócio sozinha. Eu gosto de sociedade e principalmente de pessoas que tenham perfis complementares, porque o outro tem forças, a força do outro enriquece as suas fragilidades, tá? Acho que está fechado o seu áudio aí. Aqui, abri. Temos mais perguntas, Cibele, mas antes, eu acho que a sua câmera ela deu uma travada, se você quiser fechar e abrir de novo. Resolveu? Calma, que ainda está aparecendo só a sua fotinha. Uai, ela tá dando aqui para mim sinal de que tá ok. O sinal da internet tá ok. Bom, acho que a gente pode seguir, porque seu áudio tá bacana. Entendi, eu vejo vocês tranquilo, assim. Vejo a Cirlei, vejo você. Vamos tentar. Os desafios, né, do remoto. Novamente, eu tenho 2 perguntas aqui que eu acho que elas podem ser complementares. A Valesca Almeida, ela perguntou, você acha que a cultura do jeitinho
e do imediatismo e até a fé de que vai dar certo quebra empresas? Acho não. E eu acho... Certeza. Talvez assim, porque o Marlon Fernandes, ele fez uma pergunta também assim, eu gostaria de saber quais são os fatores determinantes do sucesso de iniciativas empreendedoras. Olha, assim, não tem receita de bolo, tá? Porque muitas empresas, como o Airbnb, nasceram do improvável, né? Se há 8 anos atrás, não sei, o Airbnb acho que tem uns 6 anos, 6, 8 anos. Se há 10 anos atrás alguém me falasse assim, olha, a maior plataforma de hospedagem do mundo não tem nenhuma, não é de nenhuma rede hoteleira. É de alguém que vai ligar para um desconhecido e vai pedir um orçamento para dormir na casa dele. Então, assim, desenhar um formato ideal não tem. Mas, primeiro, é essa imaginação. Quando eu me coloco como consumidor de um produto, quando eu consigo identificar qual que é a dor que o mercado está sentindo, né? E que eu trago soluções sensatas e reais para esse mercado, né? Tentando trabalhar todos esses... Porque o que foi a grande jogada do Uber? Ele veio de uma dor, né? Que era essa predominância do mercado na mão das companhias de táxi, né? Que era era tipo um cartel para você conseguir uma licença de táxi em Goiânia, era assim um absurdo. E não estou falando só de Goiânia, estou falando do Brasil e do mundo inteiro, porque ali eu morei em Londres, uma vez estava conversando com um taxista, daqueles taxistas tradicionais, tipo assim, aquilo ali é quase que era quase como era os processos do cartório, que era uma coisa vitalícia, sabe? O pai morria para o filho pegar a vaga dele. Então, essa supremacia, esse cartel que tinha, e a impossibilidade de outras pessoas, e aí quando você tem um cartel, você tem preços elevados, você está muito suscetível, né? E aí a dor que o mercado tinha era essa grande demanda por carros, né, por veículos disponíveis com preços acessíveis. Tanto que muitas pessoas, inclusive casais de amigos meus que eu conheço que tinham 2 carros, optam hoje para ter um, para fazer economia, porque hoje nós estamos muito bem munidos por Uber e até pelo Citybus, enfim. Então, algumas características são fundamentais, assim, o planejamento, né? Você ter uma real noção do que o mercado precisa, você fazer uma entrega de excelência para o mercado e cada dia mais excelente. Assim, se você olha o nível de exigência de grandes companhias, você vai para o McDonald's, você vai para o Burger King, quando você olha assim, eles são sempre muito bons. É claro que nas pontas, gente, sempre vai ter erro, porque a gente está falando de empresas que são geridas por pessoas e as pessoas erram e está tudo certo com isso. Tá? Então, na ponta sempre vai ter erro. A gente coloca isso a gente tem que colocar isso na cabeça. Sempre vão ter problemas. Então, mas eles sempre estão reformulando as promoções, o jeito de fritar a batata, o fornecedor de batata, eles estão sempre reformulando, sem mexer na qualidade, tá? Então, assim, primeiro, você saber o que você gosta. Autoconhecimento é importantíssimo. Porque isso vai ser muito... Na hora que os problemas vêm, é o amor que você tem pelo seu negócio que vai te ajudar a sustentar. Então, primeiro, autoconhecimento, depois planejamento, né? Dentro desse planejamento, análise de mercado muito aprofundada, e depois análise de resultados, né? Se você está lançando um produto e não está sendo consumido, não é porque o povo é bobo que não está consumindo seu produto, é porque o seu produto não tem função para esse mercado, né? E com relação ao jeitinho, Valesca, é o que mais quebra empresa, é porque muitas pessoas querem gerir empresa com coração, né? Ai, mas esse negócio aqui era do meu pai, minha mãe sempre sonhou em ter esse negócio aqui, porque era maravilhoso. Esse grande prejuízo financeiro que eu e minhas irmãs nós tivemos foi gestão com coração. A gente não pegou um contrato da Petrobras, como já se viu.
gestão de negócio você faz com planilha, com calculadora, analisando resultado. E não é analisando resultado na sexta-feira, não. É todo dia analisar resultado. Eu preciso saber quanto que eu preciso vender na segunda, quanto que eu preciso vender na terça, quanto que eu preciso vender na quarta. Porque senão a conta não fecha. E aí eu fico assim, não, hoje eu não vou fazer, não. Depois eu vejo. Né? Não, imposto eu não vou pagar, não. Não dá. Infelizmente não dá. E a gente ainda, o Brasil é o país que mais abre, mas também é o país que mais fecha empresa no mundo. Tá bem, temos mais digamos, bloco de perguntas feitas pela Alessandra. Ela pergunta o seguinte: como garantir um ambiente de trabalho sustentável e saudável diante do desafio do distanciamento social? E também como liderar com excelência nessa situação, né, de distanciamento? Como fazer essa liderança à distância? Assim, isolamento social, principalmente em países latino-americanos, em que o toque, né, o olhar, ele é tão importante para a gente, realmente é um desafio. Mas ignorar a realidade, gente, só nos prejudica, né? Isso é igual dívida de banco. Eu estou fingindo que ela não existe quando eu vou lá buscar. Então, assim, é real. O que me ajuda muito é quando eu falo sobre, né? Falar sobre o sentimento. A fala, ela é muito importante porque ela me ajuda a dar ordem. O ser humano, a humanidade, ela começa a se organizar quando o homem desenvolveu a fala. Demorou milhares de anos. E aí eles começam, né, o surgimento das comunidades, até os próprios idiomas, e aí as sociedades foram se organizando. Com sentimentos e emoções é a mesma coisa. Quando está desafiador, e aí, por exemplo, eu trago muito isso para a educação com a minha filha. Se eu ensino ela a pedir desculpa, quando eu erro, eu também tenho que pedir desculpa, né? Porque eu tenho que ensinar para ela que eu sou ser humana, que eu erro também, e eu não posso aplicar uma coisa nela que não sirva para mim. Eu tenho que pedir desculpa, porque senão fica só uma balela, né? Não necessariamente um valor a ser ensinado em si. Então, humanizar as relações é você dar oportunidade, por exemplo, para a sua equipe, de falar o que eles estão sentindo. E aí? Olá, gente, bom dia, tudo bem? Queria saber de vocês, como é que tá, como é que estão sendo os dias. Aqui, eu estou tentando me adequar, não está sendo fácil o home office, eu tenho sentido muita falta de vocês. Tá? E aí, quando eu falo eu dou sobre os meus sentimentos e emoções, eu começo a dar ordem para eles. Quando eu sinto que o outro, quando eu me liberto do meu ego, né, e do meu orgulho de falar que eu não estou dando conta, gente, tá difícil. Eu falo muito, não estou dando conta. Eu tentei me organizar, mas não consegui chegar na hora certa. Ontem eu fiz o teste com a professora Cacilda, né? Era para eu entrar às 8h30 da manhã, tinha uma reunião da minha filha na escola que começou às 7h30 da manhã e terminou só 9 horas. E eu mandei a mensagem para ela, falei, professora, eu não consigo entrar às 8h30 porque eu estou acompanhando a reunião. E a gente se organizando. E eu preciso ser sincera, porque eu não queria perder a reunião da Maria na escola, né? Então, a gente vai se organizando. Eu preciso falar sobre. Quando eu falo sobre, eu dou ordem. E o progresso, ele vem com a ordem, né? O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Existe essa... a dinâmica é essa, né? Eu só progrido quando eu só consigo ascender, né? Ter ascensão na vida à medida em que eu dou ordem para as minhas coisas. Então, quando eu estou com as minhas finanças em ordem, eu consigo fazer uma compra de um carro melhor, eu consigo fazer a compra de um apartamento melhor, consigo fazer uma viagem ou um investimento que eu estava esperando. Então, eu preciso humanizar as relações, falar que não está fácil para mim, porque não está para ninguém, né? Eu não preciso. A gente tem uma cultura do oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Não está tudo ótimo. Não precisa fingir que está tudo ótimo, não está bom para ninguém. A gente está sentindo falta. É claro que potencializaram outras coisas. Esses dias teve um congresso de psicologia que a inscrição dele a vida inteira foi R$500. E por diversas vezes eu não fui nesse congresso. E esse ano ele foi gratuito. Por quê? Porque nenhum palestrante precisou de hospedagem, nenhum palestrante cobrou cachê, e viabilizou para todo mundo. O recurso que precisou foi um recurso de tecnologia, que eu tinha aqui já, que eu tenho para trabalhar. Então, a gente precisa entender isso, assim.
ao mesmo tempo que tem coisas muito ruins, e toda luz tem sua sombra. Então, assim, a pandemia ela veio para trazer lições muito duras, mas ela veio também para trazer muitas boas oportunidades para quem sabe estar pronto para aproveitar. Essas foram as perguntas, né, que o pessoal colocou no chat. Você também deixou o seu contato, né? Isso, fiquem à vontade, tá? Queria aproveitar, então, eu coloquei no chat já o link para a nossa emissão de certificados. Queria agradecer mais uma vez a Cibele. É um momento de muito aprendizado, né? Essa situação nos trouxe a questão do remoto, da videoconferência, e possibilitou, né, a gente ter acesso a muito mais palestras do que talvez num período presencial nós poderíamos ter. Foi um momento muito rico. Eu acredito muito nessa questão da gente refletir, que você colocou, né, refletir, buscar conhecer, né, conhecer o nosso redor, as pessoas com as quais a gente trabalha, e nós mesmos também. Muito obrigada em nome da equipe do projeto de Mulheres nas Engenharias. Eu que agradeço, viu? Estou à disposição sempre. Eu vou apresentar agora na tela o QR Code também, para quem quiser acessar pelo certificado. Cibele, queria parabenizar pela excelente palestra, essa oportunidade de compartilhar suas experiências, essa transferência de conhecimento, que é o objetivo do nosso projeto de extensão. Então, em nome da equipe do nosso projeto, agradecemos a você pela excelente palestra e também ao projeto delas, pela parceria junto ao SEBRAE, a MC e o SEBRAE. Muito obrigada. Eu que agradeço demais. A Vera, que é minha gestora, é engenheira, uma mulher assim muito inspiradora, e eu reitero que estou à disposição e espero que, assim que possível, a gente possa estar presencialmente, né, para fazer mais projetos e encontros como esse, tá? E agradecemos a todos também pela presença, todos os participantes. Obrigada. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Professora Rosângela. Parabéns a Cibele, um momento de atualização, de muita aprendizagem, parabéns pela didática, pelos exemplos simples, né? Muita naturalidade, Cibele, gostei muito, me senti assim, parece que eu fiz uma imersão no mundo desconhecido, né? E quero até ler mais sobre o tema, gostei muito, sobre esse mundo, né? Essas atualizações, esse mundo VUCA, saber desenvolver nossas soft skills. Gostei demais. Parabéns a Cibele, parabéns a Viviane e as demais parceiras do projeto, que pela escolha do tema, pela condução, estou vendo aí, já temos QR Code, tudo muito, muito organizado. Parabéns a todos, em especial a Cibele. Grande Obrigada, querida. Até eu vou acessar aqui. Cibele. Oi. Queria te agradecer, viu, pela palestra. Foi um momento bastante especial e interessante, né, te ouvir, a sua fluidez, né, agradável de acompanhar a sua fala. Eu já sabia que você era boa, eu já te conhecia de outras praias, né, de outros eventos, e do SEBRAE, né? E queria muito que essa parceria, né, que se inaugura com essa palestra, né, dê muitos frutos, viu? Para a gente é um prazer ter ao nosso lado o delas, né?
que vocês conduzem com tanta excelência. É um projeto belíssimo. Convido, assim, né? Não sou do Sebrae, mas assim, convido as pessoas a conhecerem, porque é muito bacana, né? Uma equipe muito acirrada, assim, né? Dinâmica, interessante, e estou muito feliz, viu? Com esse momento e com esse resultado desse primeiro momento, né? Muito obrigada, e queria que você levasse a Vera também o nosso agradecimento, viu? Do projeto, da escola e da UFG, da IMC. Levo com todo o carinho do mundo, assim, falo pelo Sebrae, que desejamos vida longa realmente a essa parceria, o que depender da gente, o que depender de mim, da Vera também, vocês podem contar que a gente, sempre que possível, vai estar contribuindo aí e somando forças e esforços com vocês, tá? Muito obrigada mesmo pelas palavras, pelo carinho, que bom, fico muito feliz de saber que fez sentido para vocês.